Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre vós. Oremos. Senhor, está grato o nosso coração, porque o nosso bom Deus nos permite estar à Tua presença, buscá-lo, adorá-lo e bendizer-lhe o nome. Nos dirige pelo Teu Espírito, dando-nos, ó Deus, pela palavra, compreendermos a Tua vontade e praticá-la. É o que rogamos em o nome santo de Cristo Jesus. Amém. Profeta Jeremias, o capítulo 3. Profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15. Profeta Jeremias, capítulo 3, verso 15. Diz assim: Dá-vos-ei, pastores, segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. O profeta anuncia, a parte do Senhor, uma mensagem a Israel, quando o povo procura a Deus a sua clemência. E a resposta que ele apresenta é que Deus vai lhes dar pastores que pastoreiem segundo o coração de Deus, apacentando, conduzindo o rebanho de Deus com conhecimento e com inteligência. Nós hoje trataremos de um puritano, o William Cogue. Este puritano, de fato, pastoreou a Igreja de Cristo. Nós temos tratado três fases: os puritanos ingleses, onde surge o movimento, os puritanos escoceses e holandeses, que é o segundo momento do movimento, e os puritanos na América do Norte, ou a Nova Inglaterra, que é o último movimento, a última parte do movimento puritano. Então, nós temos permeado esse movimento. Nós hoje vamos tratar de um puritano inglês, nascido em 1575 e morreu em 1653. Então, William Cogue nasceu em Ball, perto de Strangford, no condado de Middlesex. Ele recebeu uma educação clássica na St. Paul's School em Londres. Então, esse puritano, ele recebe educação clássica nessa escola, não estava envolvido com o ensino da teologia, ele vai tirar um bacharel em uma outra área. Ele converteu-se sobre o ministério de seu tio, Ezekiel Curwell, conhecido puritano. Então, ele teve contato com o tio, e através do ministério do tio dele, que era puritano, ele se converte e vai ao Evangelho. Depois da sua conversão, ele vai para o Eton College, onde se entregou ao estudo, à oração e à pesquisa na Palavra de Deus. Depois de se converter, ele troca de escola, e lá então ele começa a envolver-se com o estudo da teologia, a oração e a pesquisa da Palavra de Deus. Registra-se que ele nunca perdeu sequer uma das reuniões de oração dirigidas todas as manhãs às 5h30. Então, registra-se que todas as orações ele nunca perdeu uma sequer. O esforço dele em estar presente em cada uma delas era tremendo. O que vai marcar a vida deste puritano é o envolvimento dele muito forte, mas muito forte, com uma vida de piedade. E uma piedade que era aparente. Esses registros, nós vamos ver daqui a pouco, várias vezes, o biógrafo e outras pessoas fazem registros de como ele era piedoso. Nós percebemos que a piedade, a gente precisa entender isso, ela não pode ser produzida por fatos exteriores. Eu poderia, como pastor, ordenar que orássemos todos os dias 3 vezes ao dia. Não é assim que orava Daniel? 3 vezes ao dia? Mas eu não posso vigiar você todos os dias, nem 3 vezes ao dia. Então não vai ter resultado. Agora, se Deus levantar pastores que pastoreiem com conhecimento e inteligência, segundo o coração dele, e esses pastores instruírem sobre a necessidade da oração, e a oração sendo um meio de graça, abençoa o crente, o que vai acontecer? Aquele crente vai se mover à oração.
E ele vai orar mais que 3 vezes ao dia, ou talvez 1, 2, mas toda vez que ele orar, ele o fará por um coração grato e contrito. Então, William, ele se converte e experimenta essa transformação na vida dele. Ele lia 15 capítulos da Bíblia diariamente, 5 de manhã, antes de ir à capela, 5 depois do jantar e 5 antes de ir para a cama. De manhã cedo, lá no Hilton College, eles iam à capela, tinham ali um exercício matinal de devoção, depois iam às aulas. O jantar acontecia em torno de 5 horas da tarde. Então, de manhã cedo, provavelmente aí às 6, 6 e meia da manhã, ele lia 5 capítulos, depois ele lia mais 5 capítulos antes de jantar e depois 5 capítulos quando ia deitar-se. 15 capítulos todo dia. Então, de manhã cedo a oração, 5 e meia da manhã, e no decorrer do dia o envolvimento com as Escrituras. Ele então lia diariamente 15 capítulos da Bíblia. Coke obteve o grau de bacharel no King's College em 1598 e um de mestre em 1602. Então ele vai se bacharelar, a gente não sabe qual foi o bacharel dele, e depois ele vai mestrar no ano de 1602. Tornou-se membro do corpo docente e importante especialista em lógica e filosofia. Então ele vai desenvolver ali o ensino da lógica e da filosofia. Nessas duas áreas, ele vai desempenhar um papel importante como professor lá no King's College. E ali, então, ele começa a vida acadêmica dele. Ainda não está envolvido com a teologia. Ele está desenvolvendo o que era comum a ele, que era a prática do ensino da lógica e da filosofia, dando a entender a área de formação dele. Em 1603, ele viajou para Londres, onde conheceu Elizabeth Carlton, moça temente a Deus e filha de Henry Carlton, comerciante de Londres. Ele casou-se com Elizabeth e teve 13 filhos. 8 deles chegaram à vida adulta. O pai dele conhece o Henry Carlton e marca o encontro entre a filha do Henry e o William Coke. E eles então se encontram, e depois desse encontro rapidamente eles se noivam e casam. Então ele vem a ter 13 filhos, mas só 8 dos seus filhos chegaram à vida adulta. Em 1608 ele assumiu como pré-leitor da igreja de St. Anne Blackfriars, em Londres, onde serviu por 45 anos até a sua morte. Então, um pastorado muito longo. Ele desempenhou um pastorado de 45 anos numa única igreja. E ali ele serviu por esse tempo todo como responsável por esta paróquia. Ele pregava 2 vezes no domingo e 1 vez na quarta-feira. Então, 2 pregações no domingo e 1 na quarta-feira. Essa era a vida ministerial dele, desenvolvida ali naquela igreja. Depois de seus sermões no domingo de manhã, ele convidava as pessoas pobres da vizinhança para o almoço em sua casa. E após o almoço discutiam seu sermão. A Inglaterra, nesse período, é composta de uma grande parte da população em pobreza extrema. Muito mesmo, extrema mesmo. As pessoas eram muito pobres. Então a prática que ele tinha é que no domingo terminava o sermão dominical, ele convidava os pobres para ir para a sua casa. Lá então eles almoçavam com ele e depois eles iam discutir o sermão. A gente já conversou um pouquinho sobre isso aqui e nós vamos ver mais à frente, quando nós entrarmos na teologia. A instrução dos puritanos é que toda vez que o sermão era pregado na igreja, os pais deveriam reunir as suas famílias em casa, assentado à mesa, discutir o sermão. O que foi pregado hoje? Qual foi o tema? Qual o assunto? Qual a doutrina? Há algo que a família não entendeu? Alguma coisa que vocês não compreenderam no sermão? O segundo momento era o momento de contrição. No sermão, algum pecado que precisamos mudar em nossa família? Há algum pecado particular que precisamos abandonar? Então se confessava o pecado, buscava o apoio na doutrina que tinha sido ensinada no sermão para fortalecer aquelas almas, e a vida então tinha continuidade. De fato, então, os puritanos, eles não eram só ouvintes, mas também praticantes da palavra.
Então o sermão, ele tinha continuidade depois que ele era ministrado na igreja, nos lares, e era tarefa dos pais. Então o pai, ele tinha essa tarefa de reunir a família à mesa, discutir o sermão. Richard Baxter, por exemplo, nós já tínhamos a oportunidade de estudá-lo aqui, puritano inglês. Ele, na quinta-feira, ele reunia novamente com a igreja um pequeno grupo, geralmente de 30 a 40 pessoas na sua casa, para discutir o sermão domingo. Então aquelas pessoas iam para ali, faziam uma espécie de um grupo pequeno, e ali ele trazia de novo o tema do sermão e discutia com aqueles irmãos sobre o que fora pregado, o assunto que fora pregado. Na igreja ou naqueles irmãos havia alguma dúvida, então eles apresentavam a ele, e ele então respondia aquelas dúvidas sobre o sermão que tinha sido pregado. Então essa era a prática puritana. Coke era um trabalhador ardoroso, um jovial filantropo, um afável amigo e um grande pacificador, e um fervoroso lutador com Deus. Ele escreveu 11 tratados, alguns dos quais eram extensos. Então, além dessas características, é uma pessoa que não se cansava no trabalho, ele gostava de fazer o bem aos pobres, ajudá-los, e tudo isso, ainda ele escreveu cerca de 11 tratados teológicos, e alguns deles bem extensos. Ele sustentava estudantes pobres na universidade e contribuía generosamente para os necessitados. Então ele escolhia alguns jovens que eram pobres e mantinha o estudo deles na universidade, e também ajudava os necessitados. Uma pessoa muito envolvida com a ajuda aos pobres, aos necessitados. Ele geralmente estava atendendo a quem necessitava na sua própria casa, dando alimento, cuidado, mantimento e ajudando financeiramente essas pessoas. Ele tinha uma disposição tão branda que o seu biógrafo escreveu: ninguém, nem sua mulher, nem seus filhos, nem os serviçais com os quais ele vivia e trabalhava, todos aqueles anos, jamais viram semblante irado nele, nem ouviram uma palavra zangada procedente dele para qualquer deles. Então é interessante isso, né? Quem escreveu a biografia dele, provavelmente o conhecia, narra que em toda a vida dele ninguém viu ele com um semblante irado. Nem a esposa, nem os filhos, nem quem trabalhava com ele. Então uma pessoa bem mansa, e isso então reflete depois, posteriormente, nesse escrito. As pessoas nunca perceberam nele um semblante irado, e a gente geralmente perde muito, né? Principalmente em casa, né? As crianças que o digam. A esposa às vezes experimenta aqueles momentos em que a gente está preocupado com as contas, está preocupado com as situações que nos cercam, e a gente fica com um semblante irado, a voz transformada, nervoso. E ele então era caracterizado por essa vida de mansidão que era notória a todos que o cercavam. Segundo o biógrafo de Coke, ele era um suave consolador de almas abatidas e de consciências aflitas. Os puritanos introduziram o que nós hoje denominamos do aconselhamento pastoral, que é aquele atendimento personalizado, que trata sobre os problemas de consciência, que orienta. Também as almas que estavam abatidas eram consoladas, recebiam cuidado, um atendimento, diretriz, porque era necessário que fossem acolhidas, e ele então desenvolveu isso. A igreja anglicana, que era a igreja de onde os puritanos saíram, ela era uma igreja fria, não dava esse atendimento personalizado, não tratava das questões de consciência da alma. O culto era uma missa mais branda, e somente isso. Os puritanos então desenvolveram esse trato pessoal, a visitação, a orientação, o sentar-se. Então, algo que a igreja experimentava por parte destes pastores. Na oração, ele era pertinente, judicioso, oportuno, qualidades seguidas de fé e fervor, como um verdadeiro filho de Jacó, lutando com Deus com lágrimas e súplicas. O biógrafo dele então registra que ele tinha todas essas características: pertinente, judicioso, oportuno,
Quando nós pensamos nessas características quanto à oração, a gente já se coloca contra a parede. Nós não somos persistentes na oração, mas oramos pouco, muito pouco. Eu estou falando pouco, não é questão de tempo não, porque Jesus já advertiu que aqueles que oravam muitos com palavras vãs não eram ouvidos. Você tem que ser de pouco falar na oração, principalmente porque a sua oração precisa ser bíblica. Nós não podemos orar nada que não seja bíblico. Eu só posso pedir a Deus aquilo que Ele me deu, então eu só posso orar aquilo que está na Bíblia, que Ele declaradamente coloca nas Escrituras. Então, essa persistência significa buscar a Deus de contínuo. Eu já falei aqui sobre a oração, e nós vamos voltar à oração nos puritanos, mas o princípio é o mesmo. A oração não muda Deus. Deus é imutável, Deus não muda, nele não há sombra de variação alguma, Ele não muda. Então eu não posso orar para mudar Deus, mas eu mudo. Então a oração muda o meu coração. Quando eu oro, Deus não muda, mas eu mudo. Orar significa me adequar à vontade de Deus. Orar significa me colocar na vontade de Deus. Orar, portanto, precisa de persistência, porque o meu coração está desviado de Deus. O meu coração está contrário a Deus. O meu coração está endurecido pelo pecado. Lembram do que o profeta Jeremias disse? Dar-vos-ei coração de pedra no lugar do coração, de carne no lugar de coração de pedra. Então, um coração endurecido pelo pecado, que pedrificou, é retirado e é posto um coração de carne. Isso demanda muito tempo. Muito tempo. Então, na oração, ele tinha essas características. E então, o seu biógrafo narra que ele era como um filho de Jacó, lutando com Deus com lágrimas e súplicas. Se vocês perceberem também outra coisa muito ausente na nossa oração, é que a gente não chora. Eu estou falando daquele choro na presença de Deus. Chorar no público, a Ana Paula Valadão faz. E é mentira, que lá a encenação fica lá berrando lá no meio do povo para aparecer. O choro aqui, a lágrima aqui, é aquela lá no teu quarto em secreto, porque é em secreto que teu pai te responde. É aquela lágrima de reconhecimento do que somos e o quanto carecemos de Deus, da nossa situação de afastamento dEle, da palavra dEle, de fazer a vontade dEle. Aí sim são lágrimas verdadeiras, não é lágrima de crocodilo, né? Então ele era conhecido por essa característica. Uma pessoa pronta a ajudar, uma pessoa envolvida com a oração e com a palavra. Nós vimos que desde a época que ele estudava, lia 15 capítulos da Bíblia por dia. E às vezes eu vejo crentes que não leem um versículo por dia. Imagine 15 capítulos. Se não lê nenhum versículo, vai ler 15 capítulos. Então, a oração e a leitura da palavra fizeram com que ele não só fosse apontado como alguém que estava pronto a ajudar, como alguém também envolvido com Deus. E aí vem os dois resumos que Jesus deu do mandamento. Perguntar, Senhor, quais são os mandamentos? O que ele falou? Primeiro, amar a Deus. Quem ama a Deus ora. Quem ama a Deus se envolve, conhece a vontade de Deus, prescruta a vontade secreta de Deus lá nos altos céus em oração. E o próximo como a si mesmo. E aí vem a parte da ajuda. Ele experimenta os dois. Por causa desse envolvimento espiritual que ele possuía, ele consegue experimentar esses dois aspectos. Em 1611, ele obteve o grau de bacharel em teologia e de doutorado em teologia em 1628. Então, num período aí um pouco maior, ele alcança esses dois títulos. O primeiro, o grau de bacharel em teologia, e depois de doutorado em teologia. A sua esposa morreu em 1625, durante o parto do 13º filho. William Cogg permaneceu viúvo por todo o resto da sua vida. Ele não foi como os outros puritanos, ele não se casou novamente, ele permaneceu viúvo. Depois do nascimento do 13º filho, ele perdeu a esposa e ele então dá continuidade na vida e como viúvo.
Em 1643, William Coke foi nomeado para a Assembleia de Westminster. Lembram? Eu falei um pouquinho sobre isso aqui. O puritanismo ganhou força, o anglicanismo foi destituído como religião oficial, o presbiterianismo assumiu como a religião oficial da Inglaterra. Nesse período, o governo era parlamentarismo. Então, o parlamento convoca a Assembleia de Westminster. 120 teólogos, mais ou menos, se reúnem para elaborar os documentos que iam agora mostrar a fé reformada. A Igreja Católica e a Igreja Anglicana eram as únicas igrejas conhecidas. E o povo tinha então agora o desejo de uma orientação. Estão compostos então os símbolos de fé de Westminster: a confissão de fé de Westminster, o catecismo maior e breve de Westminster. Esses documentos vão ser um resumo da doutrina bíblica que a igreja deveria crer. Então ele é convocado para participar da Assembleia. Lá ele vai participar como um dos teólogos que vão compor os documentos dos símbolos de fé. Então, ele alternou com Cornelius Burgess a direção das sessões quando o moderador e o precolutor não estavam presentes. E em 1644, Coke foi designado para o comitê que examinava os ministros. Nós temos que lembrar que no anglicanismo, a religião e o Estado estavam unidos, como no catolicismo romano medieval. Quem designava os ministros era o rei ou a rainha. Então, era uma questão política, era igual cargo de confiança. Hoje, nas administrações, no governo, tem muito cargo de confiança. Então, quem indica é um político. E não importa quem seja a pessoa, ele indica e assume. A partir do momento do surgimento do puritanismo, passa-se a ter o princípio: os ministros são enviados à universidade, se preparam, se formam, são examinados no presbitério, depois de examinados são licenciados por um período de 1 a 2 anos e então são ordenados. Quando ordenados, passavam por esse comitê que os examinava e os enviava então às igrejas que os elegiam. Ainda hoje funciona assim. Então, quando eu fui chamado ao ministério, eu abandonei tudo, fui ao seminário, 5 anos estudando. Tendo terminado os 5 anos, eu volto ao presbitério, que me examina. Tendo me examinado, me aprovado, me coloca no campo. Pode ficar de 1 a 2 anos. Eu fiquei 1 ano no campo licenciado. Depois desse tempo de 1 ano, a igreja responde falando: ele está apto ao ministério. O presbitério chama e ordena, enviando à igreja. Então, esse exame, William Coke fez parte desse comitê que examinava os ministros. Então, agora eles tinham que se apresentar vocacionados e capacitados. Não era mais uma indicação política. Não era uma situação no qual a pessoa simplesmente caía dentro da igreja. Ele era alguém que era aprovado e, depois de aprovado, ele era enviado para servir. Em 1645, ele foi designado para o comitê que lavrou a confissão de fé. Então ele volta e vai então agora ajudar a escrever a própria confissão. Mais tarde ele foi solicitado a Coke que colaborasse com notas sobre 1 Reis e até Esther, para que o que viria a ser a segunda edição da Bíblia anotada da Assembleia de Westminster. Então a Assembleia compôs uma Bíblia com anotações. Ele ajudou a fazer as notas de 1 Reis até o livro de Esther. Nos últimos dias de vida, sofreu de asma e de pedra nos rins. Contudo, sua fé se manteve firme em meio a agudo sofrimento até a morte. Ele morreu em 12 de dezembro de 1653, com 78 anos de idade. Para um puritano inglês, ele viveu muito. Está naquele grupo dos puritanos que viveram uma vida bem longa. Então, 78 anos, morreu com muito sofrimento devido às enfermidades. Ter asma e pedra nos rins, naquela época, era algo assim terrível. Qualquer enfermidade. A medicina era pouco avanço, os meios eram poucos, então era um sofrimento muito grande qualquer enfermidade. Bom, sobre os escritos dele. Dr. Joel Bick, no seu livro Paixão pela Pureza, falando sobre os escritos dele, os principais, ele diz assim: ele escreveu um comentário à Epístola aos Hebreus, 1148 páginas.
Esse volumoso livro, originalmente publicado em 3 tomos, contém as anotações de mais de 1000 sermões pregados durante 30 anos em Blackfriars. Então, os sermões que ele pregou no período ali de 30 anos se transformaram nesses 3 volumes, que depois é lançado como um único volume de 1148 páginas. O problema é que Cogue ainda estava trabalhando na segunda metade do último capítulo de Hebreus quando morreu. O seu filho Thomas completou o livro, fazendo uso das anotações de seu pai. E é uma preciosa exposição sobre a plenitude de Cristo, só ocupando o segundo lugar depois das obras de Joe Owen em Hebreus. Então, no que diz respeito ao comentário aos Hebreus, ele vem: você encontra esse material na internet em língua inglesa. Você olhar lá, você consegue achar. Não tem nada de William Cogue em língua portuguesa, só em língua inglesa. Eu tenho feito uso do comentário dele, a Epístola aos Hebreus. Nós vamos ter uma série de sermões em Hebreus no final de 2016. Então, eu tenho utilizado o material dele para preparar esses sermões. É um material muito profundo, importantíssimo no que diz respeito à análise deste livro. Depois ele escreve um livro sobre o culto doméstico, 693 páginas. Ele era um homem apaixonado pelo culto doméstico. Ele não abandonava o culto doméstico, praticava ele fielmente. Publicado pela primeira vez em 1622, esta penetrante análise da família piedosa, devido à qual Cogue se tornou mais bem conhecido, é dividida em 8 seções, que tratam dos deveres da vida em família. Então ele pega Efésios 5, 21 a 6, 9 e vai trabalhar o papel do marido, da esposa, dos filhos e a vida de piedade no lar. O seu terceiro escrito é A Santificação do Sábado, 34 páginas. É um livreto que ele escreveu, um breve tratado para ser usado na sua própria família. Depois de tocar brevemente nas bases da moralidade do descanso no domingo, ele provê judiciosas diretrizes para a santificação do domingo, delineando cuidadosamente a distinção entre obras de piedade, de misericórdia e de necessidade. Nós vamos tratar sobre o sábado na perspectiva puritana e nós vamos pegar essa divisão que ele apresenta. A divisão que ele apresenta são 3. Obras de piedade, então são os exercícios espirituais comuns ao domingo. Ir ao culto, ler as escrituras, a visitação aos irmãos da fé. O terceiro são as obras de misericórdia, a ajuda aos necessitados no dia do Senhor. Uma visita a alguém que está carecido de roupa, ou alimentos, ou cuidado espiritual. E por último, as obras de necessidade. O que Jesus ensinou? Se cai um animal no buraco, o que você vai fazer no sábado? Vai lá retirar. Então, se você está vindo para a igreja, o carro fura o pneu, o que você faz? Pega um táxi, vem para o culto e só vai lá arrumar o pneu na segunda-feira? Não. Você troca o pneu. Troca o pneu e vem para o culto. Então ele fala das obras de necessidade. São aquelas que você não pode abrir mão. Você precisa realizá-las. Então ele vai então distinguir essas três situações. Nós vamos tratar disso quando nós entrarmos na teologia puritana. Nós vamos tratar sobre sábado na perspectiva da teologia puritana, ok? Bom, dentro do William Cogue, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Sim, irmão Dilson. Vai assim acompanhando, tenta se colocar na atividade dele, mas não consegue não, porque fora de sério. Sim. Sim. Foi assim, morreu tudo dia só. Eu fico imaginando o sofrimento, irmão, filho, sofre, irmão e outro, aquela dor é grande, lá na frente perde a esposa. Mesmo assim, as atividades dele. Sim, ele, irmão Dilson, não só experimentou a perca dos filhos, que não foi consecutivamente, teve espaço,
e a da esposa, como também passou por perseguição. Não foi muita, foi pequena, mas quando o William Laud lançou um edito pedindo uniformidade de todos os pastores ao anglicanismo, ele se negou. E ele passou um tempo preso. Deixa-me pegar a informação aqui. Dois meses na prisão. E a prisão não é a nossa prisão aqui hoje, é dolorida a prisão inglesa, né? 2 meses lá não era fácil, porque estava pregando o evangelho. Então a oposição dele se deu a não conformidade com o decreto de William Laud, ao anglicanismo, ao livro de oração comum, e também porque ele se opôs ao arminianismo, que era uma heresia já condenada na Holanda e pelos reformadores na Europa oriental, e ainda não tinha chegado na Europa ocidental, e então por causa disso ele passou 2 meses lá. Aí une-se a asma, que não se contrai ela de um dia para o outro. Aí as pedras nos rins, esse pode ser um problema posterior, mas tudo isso de fato fez com que ele se sobressaísse. A gente vê, não tinha energia elétrica como nós temos, as casas eram mais simplórias, as viagens longas eram feitas em lombos de animais, se não a pé, os escritos eram feitos com pena em tinta, não tinha nem caneta Bic, a luz de lamparina. Tudo isso unido ao sofrimento de ter a perca dos filhos, da esposa, essa perseguição que às vezes era velada e às vezes era pública. De fato era uma vida bem árdua, bem pesada. Sim, quando a gente toma Hebreus 11, de fato eles entram, os puritanos, os reformadores entram naquela galeria, e podemos dizer homens dos quais o mundo não era digno, porque deram a vida, né, pelo evangelho, pela pregação do evangelho. E eu entendo que Deus levantou especificamente esses homens. Então não é algo natural. A gente olha e fala assim: rapaz, como é que pode um cara escrever 11 tratados teológicos numa época que não tinha computador? Tinha que escrever isso com pena na tinta. Fora esses escritos aqui. Participou da Assembleia de Westminster, que compôs aqueles documentos tão maravilhosos, dos quais nós usufruímos hoje, tratando, por exemplo, eu penso lá a doutrina da santificação, quando expressa no Catecismo Maior de Westminster, é maravilhoso. Então, quando a gente lê esses documentos, a gente vê como esses homens se deram ao estudo da palavra, a vida de piedade, na oração, e se doaram. Eu entendo então que Deus levantou especificamente, é um momento ímpar. Quando o Novo Testamento diz que Cristo veio na plenitude dos tempos, a gente tem que entender que houve uma série de fatores. Por exemplo, a Pax Romana, o Império Romano, ele instaurou um período de paz como não havia acontecido em todo o Oriente Médio até então. Então Paulo podia sair de Jerusalém e ir até a Espanha sem problema nenhum. Não tinha conflito entre as nações. Outra situação foi a pavimentação de estradas. O Império Romano pavimentou estradas que permitiam viagens que antes duravam anos, agora eram feitas em meses. Então o evangelho se espalhou com maior facilidade. A língua comum, na época, o grego koiné, que era a língua comercial, e o latim, que era a língua falada pelos romanos, facilitou que as cartas dos apóstolos se espalhassem. Então, quando ele diz na plenitude dos tempos, ali ele está falando disso. Eu entendo que a reforma protestante também aconteceu na plenitude dos tempos, na época da reforma. Surgiu a imprensa, e os livros começaram, que antes os livros eram escritos à mão. E aí, com o surgimento da imprensa, eles começaram a ser... É claro que era um sistema mais antigo do que nós temos hoje. Então faziam-se placas manualmente, letra por letra da frase, depois colocavam na máquina e prensava com a tinta.
Então era muito trabalhoso fazer um livro, mas já avançou muito. O catolicismo entrou num sistema de compra da salvação pelas indulgências. Isso revoltou muita gente, então facilitou também. E aí então Deus levantou Lutero, depois Calvino, e veio os puritanos. Esses homens foram levantados justamente para fazer isso. Depois nós vamos ver futuramente o avivamento nos Estados Unidos, e a gente vai poder compreender um pouquinho do que também Deus fez nos Estados Unidos, que até nos alcançou aqui no Brasil. Então a gente vai poder ver como Deus, nesses períodos históricos, levantou essas pessoas, moveu essas pessoas pelo seu poder, capacitou, porque eles foram capacitados. Eu fico pensando, Calvino comentou todos os livros da Bíblia, versículo por versículo, numa época também que não tinha tecnologia, e com muitas dores, muitas enfermidades, a perca da esposa, tudo isso, e conseguiu fazer o que ele fez, né? Então nós temos muito a aprender com o sofrimento deles. Cada sofrimento é um sofrimento, né? O meu sofrimento é um, o sofrimento do outro é outro, eu não posso comparar. Mas quando a gente vê a vida desses homens, a gente vê que o que a gente passa é suportável. Dá para aguentar, né? Hoje pessoas abandonam Cristo. Sim, sim. Nós temos que tomar o livro de Jó. Ele é um livro muito propício nesse assunto. Jó estava lá, vivendo a vida dele. Aí vem Satanás na presença de Deus e diz assim: olha, se tirar a casa, o trabalho, os filhos, a esposa, ele blasfema na sua face. Por isso que Satanás falou para Deus. Aí Deus olha e fala assim: eu conheço Jó. Vai, pode tocar em tudo isso aí, e você vai ver que ele não blasfema. Jó perde a esposa, porque ela chega e diz assim: homem, amaldiçoa a Deus e morre. Você já pensou um negócio desse? A mulher chega e fala assim: morre logo. Não é esposa, né? Não é mulher, uma mulher dessa. Os filhos morreram todos, e não foi foi tudo de uma vez só. Perdeu os bens, perdeu o emprego, perdeu tudo, e perdeu a saúde. O que Jó fez? Bendito seja o Senhor. Ele deu, ele tirou. E às vezes eu fico vendo assim que Satanás chega diante de Deus e fala assim: se tirar o emprego, larga a igreja. Aí a pessoa chega: que foi, irmão? Você não tem mais... pastor, eu perdi o emprego, não quer mais saber de igreja não. Irmão, você não está mais indo para a igreja. Depois que minha esposa ficou doente, pastor, não quer mais saber de igreja não. Aí você vê, Jó perdeu tudo. E foi assim, um atrás do outro. Diz que quando um chegava a dar a notícia, estava indo embora, vinha o outro. Diz que eles tinham que passar na porta e falar assim: pô, serve, passa aqui que eu quero entrar. Aí o outro saía, ele entrava, falava: morreu os meninos. Aí ele morreu tudo. Aí vinha o outro e falava assim: e o que você tinha lá de bens, roubaram tudo. Calma aí que tem mais notícia. Aí vinha outra, e aí ficou doente, a mulher manda ele morrer, aí tudo num dia só. Como é que ele termina? Bendito seja Deus, deu e tirou. É a teologia dos puritanos. Teologia dos puritanos. Os puritanos têm muito sobre sofrimento. Nós vamos ver isso. Eles nos ensinam muito a passar pelo sofrimento. Eles chamam da alma a noite escura da alma humana. O que é a noite escura da alma humana? É aquele momento em que nós passamos por depressão espiritual. Às vezes o diabo nos assedia de tal forma, e o mundo e o pecado, que a nossa alma entra no estado da noite escura da alma humana. E os puritanos elaboraram esse termo, e eles tratam muito bem sobre isso. Então, como vencer? Como fortalecer? Como lutar contra isso? Então nós vamos também, em momento ou outro, ver isso, ok? Alguma outra pergunta ou colocação? Não tem registro, Elias. Não tem nenhum registro. Mas não tem registro se algum deles
se tornou ministro. O único que tem é o Thomas, que foi o que continuou depois, terminou os comentários dele, aos Hebreus, usando as notas que o pai dele tinha. Ele conclui, mas não temos um registro se eles deram continuidade. Moisés? O anglicanismo é arminiano? Ele teve um momento em que o movimento anglicano experimentou o que nós podemos chamar de simpatia pelo arminianismo. Foi mais ou menos assim. Os puritanos eram calvinistas. Para criar antipatia, eles assumiram o arminianismo. Mas não foram todos. Hoje o movimento anglicano, em sua maior parte, é calvinista. No que diz respeito ao sistema de salvação, né? Governo, essas outras coisas não, mas no sistema de salvação. Continua o chefe da igreja do rei? Sim, como é hoje no governo lá, né? O rei é só aparente, né? Ele não lidera realmente a Inglaterra, só figura. Ainda por exemplo, na posse do último arcebispo primaz, ele foi feito diante da rainha da Inglaterra. Ela abençoa e tal, e a partir daquele momento ele assume. Hoje está muito dividido, porque tem um movimento dentro do anglicanismo que ordena homossexuais, mulheres, e tem um outro ramo que não aceita. Então eles estão bem divididos mundialmente falando. O movimento está muito... Nós temos grandes nomes do anglicanismo: John Stott, J.I. Parker, são assim, teólogos excelentes, boa teologia, com algumas situações que nós discordamos como presbiterianos, mas são bons teólogos. E que tem aqui em Brasília, tem no Brasil. Até há 2 ou 3 anos atrás morreu o Robson Cavalcante, que era o bispo da igreja anglicana mais conhecido no Brasil, morto pelo enteado dele que usava drogas, matou, acho que com facadas ou dentro de casa, alguma coisa assim. Mas tem, aqui em Brasília fica se não me engano, é 312 a 314 Sul, alguma coisa assim. Fica ali na Asa Sul, a igreja anglicana. E até teve ano passado agora, teve um estupro lá de uma secretária da igreja. Uma pessoa entrou para pedir alguma coisa lá e estuprou ela na igreja anglicana, lá na Asa Sul. Mas tem, bom? Ok? Vamos orar então, encerrando. Sim, Elias? Alguém tinha pedido? Sim, pode falar. Posso falar que o arminianismo ele é antibíblico? Sim, o arminianismo ele é uma heresia, foi condenado pelo Sínodo de Dort e ele é antibíblico. Ele não é uma posição bíblica. Okay? Aqui no Brasil ele chegou primeiro o arminianismo ou o calvinismo? O calvinismo. O calvinismo chegou com o presbiterianismo em 1856. Depois chegaram os batistas e os batistas trouxeram o arminianismo. Quando a igreja batista lá em Belém dividiu e surgiu a Assembleia de Deus, ela deu continuidade no arminianismo. Na verdade, hoje no Brasil tem 2 posições teológicas nessas igrejas evangélicas. É o semipelagianismo e o arminianismo. Nenhuma delas defende o arminianismo puro, que foi condenado pelo Sínodo de Dort. É um arminianismo mais brando, mas mesmo assim ainda não é bíblico, porque eles abandonam algumas posições. Em geral, a igreja evangélica no Brasil ela se assemelha mais ao catolicismo romano, salvação por obras. Faça, dá dízimo, campanha das 7 semanas, oração mais forte do pastor. Tudo isso é a busca de favores para obter bênção, que pode ser a bênção da salvação ou outra bênção qualquer. Tudo isso se assemelha muito ao catolicismo romano. Por exemplo, os evangélicos acreditam que quem se suicida vai para o inferno. Isso é a doutrina católica apostólica romana. Tem um único versículo na Bíblia que declara isso. Mas é uma encíclica papal
se eu não me engano é Leão X, que deu essa encíclica, que todo mundo que se suicida vai para o inferno. A doutrina calvinista declara que não importa o pecado com o qual eu morra, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão, se eu sou eleito por Cristo, eu sou salvo, porque o perdão é obtido em Cristo, e não por mim em vida. No catolicismo, para morrer, a pessoa precisa morrer sem pecado. Então ele tem que confessar os pecados de forma auricular ao padre, ou fazer boas obras para obter perdão. Não pode morrer em pecado, senão vai para o inferno. E é impossível, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a gente tem pecado. Eu morro em pecado, mas os meus pecados são perdoados em Cristo. Então se eu morro com fé em Cristo, então vamos lá, suponhamos que aqui agora eu saio do culto e fique bravo aqui, briga com você, xinga todo mundo, falo que não sou mais crente, saio aqui e morro atropelado na pista ali. Se eu morro ainda crendo em Cristo, não importa que eu tenha brigado com vocês, que eu tenha aqui dito que eu não sou mais da igreja, Cristo perdoa os meus pecados. Eu vou para o céu. Já estou justificado. Para o arminiano e o católico romano, ele precisa morrer sem pecado. É por isso que tem purgatório depois. É por isso que no arminianismo vai dar origem ao dispensacionalismo, tem a segunda oportunidade, uma segunda chance, se arrependa, né? Aí você pode ter ainda outras oportunidades, porque sempre está buscando a justificação. Nós cremos que a justificação é pela fé. Se você tem fé, você é justificado. E aí é o processo da santificação. Esse é um processo que vai acontecendo. Aí ele é gradual. Então a cada dia eu me santifico mais. Mas essa santificação nunca é completa. É só no dia que Cristo voltar, Ele me glorifica, ou quando eu morrer. Enquanto não acontecer isso, eu ainda tenho resquícios do pecado. E eu tenho que lidar com eles. Esse é o meu chamado na vida cristã. Então eu não posso assumir uma posição de então já que eu sou salvo eu vou pecar, porque o cristão não faz isso. João declara na sua epístola, a primeira epístola, que o crente não vive na prática do pecado. Então o pecado é uma situação que foge ao controle dele e é como se fosse, como diz o bom mineiro, um trupicão. Ninguém tropeça porque quer, tropeça. Ele simplesmente se vê naquela situação e tropeça. Perde a força, o equilíbrio, porque algum obstáculo conduz aquilo. O cristão é assim, então ele tropeça, não porque quis, mas ele se arrepende, confessa os pecados e é perdoado. Se não der tempo, vai para o céu. Por exemplo, o ladrão lá no lado na cruz. Nem batizado é o tempo. Mas Jesus respondeu, ainda hoje estarás comigo no paraíso, porque ele confessou Jesus. Agora, se ele tivesse sido só preso, creu em Jesus, o apóstolo foi lá, algum membro da igreja primitiva pregou para ele, ele creu. O que ele tinha que fazer como crente? Primeiro restituir a quem ele roubou. Não é isso que Zaqueu fez? Restituiu. Ele tem que restituir. Se eu roubei, eu tenho que ir lá consertar. Como crente eu tenho que fazer isso. É meu papel. Mas se eu morro antes, Cristo já pagou o pecado por mim. Mas ele me chama ao arrependimento. O arrependimento envolve essa participação. Então eu não faço isso para obter pontos no céu. Eu já tenho em Cristo. Eu faço porque eu estou em Cristo. E aí ele me leva a isso. Zaqueu não foi restituir a quem ele tinha defraudado para ele ser salvo. Ele já tinha sido salvo. E porque foi salvo, ele restituiu. No catolicismo, a pessoa precisa restituir para ser salva. Senão ele não ganha salvação. Então é as obras. O arminianismo vai na mesma direção, porque o homem tem que ter participação. Aí, com a participação, ele obtém a salvação. O calvinismo nega que o homem tem a participação e só Deus dá salvação. E a salvação produz toda a transformação na vida do homem. Ok? Ele chegou a comentar a primeira vez a Esther. A Esther. Só que se sabe Não é um comentário, são notas. Foram notas, pequenas notas, que são publicadas. Esse documento tem ele à venda na internet. Agora eu não lembro o nome, mas se você procurar pelo Dr. Joel Bick na internet lá, comentários, ele tem lá, aí você pode comprar. Eu nunca consultei, mas o que dá a entender é que eram pequenas notas que foram feitas
que auxiliavam na compreensão de algumas situações do texto bíblico. Então, não é exaustivo, não é versículo por versículo, mas toma algumas posições. Por exemplo, suponhamos o texto lá de Esther, que ele explica o que era a festa do Purim. Então ele vai lá e diz, os judeus instauraram essa festa, e ele vai lá e faz uma nota explicativa. Então era isso que ele fez de 1 Reis até o livro de Esther. Okay? E aí os outros livros são comentados por outros puritanos, e aí compõem essas notas de auxílio, que na Bíblia de Estudo de Genebra, que era utilizada pelos puritanos, que veio lá de Genebra, continha também essas notas. Então eles parecem ter feito algo semelhante. Ok? A Genebra foi escrita pelos puritanos? Não, a de Genebra foi escrita pelos reformadores com João Calvino lá em Genebra. E aí vem para a Inglaterra e os puritanos utilizaram ela. Para contrapor-se a ela, porque o rei era anglicano, ele manda fazer a versão King James. Quais são as diferenças? Na King James ele proibiu todo tipo de nota explicativa, e os textos que na Bíblia de Genebra falavam que Deus é quem governa e dirige tudo, na King James o rei pediu que ele ficasse, porque ele entendia que era ele que dirigia a igreja, ele normatizava a vida da igreja, então ele pediu para alterar textos como lá no profeta Daniel. Quem é o último em instância aqui é o rei, como na igreja católica é o Papa. Aí na King James dá a soar que o rei é o representante de Deus aqui. Na Bíblia de Genebra, eles foram fiéis ao texto bíblico e disseram, não, Deus é quem institui toda a autoridade, ele é a última autoridade, em qualquer lugar, na terra e no céu. Para o rei, na terra era ele, como para os católicos, na terra é o Papa. Então ele é o representante direto de Deus. Então a distinção era essa. Os puritanos tomam a Bíblia de Genebra e aprendem com ela, instruem-se por ela, com outros escritos, por exemplo, de Lutero, vieram escritos, de Calvino, e esses documentos ajudaram os puritanos a consolidar a fé deles que era nascente e se opor ao anglicanismo. Ok? Muito bem, vamos orar então, encerrando. Pai querido, nós estamos gratos porque o Senhor nos permite nessa noite estar à Tua presença. Obrigado a Deus pela vida e o exemplo de William Cogue. O Senhor levantou este Teu servo para instruir a Tua igreja naquela época e hoje ainda nos serve de exemplo. Dar-nos sermos piedosos como ele foi na oração, na leitura da palavra. Ó Deus, também o que rogamos e hoje está tão distante de nós é sermos prontos a ajudar o necessitado, a dividir o que temos com o oprimido, a estender a mão àqueles que carecem de ajuda. Ó bondoso Deus, dar-nos um coração pronto e sincero. Abençoa-nos, dar-nos graça, conduz-nos agora aos nossos lares, guarda-nos do homem mau da cidade, dos perigos do trânsito, guarda as nossas casas e as nossas vidas. É o que nós rogamos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.